Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar um conjunto de funções para a manipulação de strings. Nós temos que o PHP disponibiliza um grande conjunto de funções para a manipulação de strings. Nós já estudamos que as strings são arrays de caracteres. Desta forma, nós podemos facilmente implementar funções que manipulam strings. Porém, nós só devemos fazer isso caso realmente seja necessário. Haja vista que o desempenho sempre será inferior do que a função contida na biblioteca padrão que está implementada na máquina virtual do PHP. E então, quando nós precisarmos de funções para manipularmos strings, a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar uma função que foi implementada pelo PHP. Somente se a mesma não estiver definida, é que então nós devemos implementar. A primeira função que nós vamos estudar é a função que retorna a quantidade de caracteres contidas numa string. Então vamos colocar aqui quantidade de caracteres. Nós temos que o PHP disponibiliza uma função de nome strlen. Strlen é a junção de duas palavras. Str vem de string e len vem de length, ou seja, comprimento. Então strlen significa o comprimento da string, ou então a quantidade de caracteres. Vamos implementar aqui strlen, abrimos e fechamos parênteses e vamos passar como parâmetro a string 1234566 ABC. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos atribuir a quantidade de caracteres contidos nessa string para uma variável de nome len. Então o que nós estamos fazendo é atribuindo a quantidade de caracteres contida nessa string para a nossa variável de nome len. Feito isso, nós vamos imprimir na tela a quantidade de caracteres. Então vamos escrever echo, abrimos e fechamos aspas e vamos escrever aqui quantidade de caracteres. 2 pontos, espaço, e então passamos a nossa variável len. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos quebrar a linha. Se nós mandarmos executar, nós temos que imperar isso aqui, quantidade de caracteres é igual a 9. E então, quando nós precisarmos saber a quantidade de caracteres contidas numa string, basta nós invocarmos a função strlen, que será retornado a quantidade de caracteres contida na string passada como parâmetro. Vamos ajeitar o nosso código, vamos copiar e colar. Agora, nós vamos estudar uma função que retorna parte de uma string. Então, vamos colocar retorna um pedaço da string. Vamos definir aqui o nome da função, então vamos colocar substr. Abrimos e fechamos parênteses, vamos ir aqui acima, vamos colocar a função strlen, abrimos e fechamos parênteses, colocamos um traço, certo. E então, a função substr ela é a junção de duas palavras. No caso, a palavra sub está fazendo menção a uma parte contida dentro da string. E então, para nós invocarmos essa função, nós temos que passar a string, em seguida nós temos que informar em qual caractere que nós desejamos iniciar a cópia, vamos colocar aqui índice, e por fim, nós temos que passar a quantidade de caracteres que nós desejamos que seja copiado. E então, por exemplo, vamos definir uma cadeia de caracteres como sendo AAA, BBB, CCC. Se nós quisermos retornar somente os 3 caracteres B, nós temos que invocar a função substr, passando a string, e em seguida, nós temos que passar o índice, então nós temos que é 0, 1, 2, 3, e então nós temos que colocar o índice 3, e por fim, nós temos que passar a quantidade de caracteres que nós desejamos que seja copiado. E então nós temos que passar 3. E então nós temos que dessa forma aqui, nós iríamos recortar os 3 caracteres B contidos nessa string aqui. E então vamos implementar a mesma. Vamos definir uma variável de nome str e vamos atribuir a essa string AAA, BBB, CCC. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora vamos definir uma outra variável de nome sub e vamos atribuir a esta os 3 caracteres B contidos aqui nessa string. E então vamos invocar a função substr, dizendo que nós queremos recortar uma parte da string de nome str, o caractere que nós desejamos que o corte seja iniciado, contém índice igual a 3, e nós queremos que seja retornado uma quantidade de 3 caracteres, ou seja, a partir do índice, nós queremos que seja retornado 3 caracteres. Feito isso, vamos mandar imprimir na tela a parte que foi retornada e que está contido aqui na nossa variável sub. E então, escrevemos echo, abrimos e fechamos aspas, e vamos escrever a parte retornada é 2 pontos de espaço, e então nós vamos concatenar com a nossa variável sub. Colocamos um ponto para finalizar a frase, ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos colocar uma quebra de linha, mandamos executar, e então foi impresso, a parte retornada é 2 pontos de espaço, BBB. E então, para nós copiarmos uma parte de uma string, nós temos que dizer qual é o índice onde nós desejamos iniciar a cópia, e em seguida definir a quantidade de caracteres que a gente deseja que seja copiado a partir do índice que nós informamos. Se por acaso nós
não informarmos a quantidade de caracteres, nós temos que será retornado todos os caracteres a partir do índice informado. Então vamos copiar e colar, vamos colocar aqui a parte retornada sem len, vamos colocar aqui para a gente dizer que nós não estamos definindo a quantidade de caracteres que deve ser recortado. Vamos copiar e colar a linha 17, colocamos aqui para baixo e então nós vamos omitir o terceiro parâmetro. Feito isso, mandamos executar e como nós podemos ver, foi impresso aqui na tela que a parte retornada sem o len, ou seja, sem a quantidade de caracteres que nós desejamos que seja retornado, é BBBCCC. No caso, todos os caracteres a contar do índice igual a 3. Agora, nós vamos estudar uma função que transforma todos os caracteres minúsculos para maiúsculos. Então, vamos copiar e colar essa linha, vamos colocar aqui para baixo, vamos definir o comentário. O nome da função que nós vamos estudar é str_upper. Como parâmetro, nós só temos que passar a string e vamos escrever aqui, converte para letras maiúsculas. Então, se nós estamos recebendo uma string e essa não pode conter caracteres minúsculos, bastará nós invocarmos a função str_upper, que será retornado a mesma string enviada, porém com todos os caracteres em letra maiúscula. O nome da função str_upper significa string para, no caso a palavra upper do inglês, ela está fazendo menção a algo que está para cima. Então a função str_upper está dizendo que é para colocar os caracteres todos para cima, ou seja, todos os caracteres em letra maiúscula. Vamos voltar aqui. Então vamos definir uma variável de nome str, vamos atribuir essa variável a string exscript, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Feito isso, vamos definir uma outra variável, vamos chamar essa variável de up e vamos atribuir a esta o retorno da função str_upper, ou seja, nós vamos invocar a função str_upper, vamos passar como parâmetro a nossa string, no caso a mesma está contida na nossa variável str, e então nós temos que a função str_upper irá retornar a mesma string, porém com todos os caracteres em letra maiúscula. Feito isso, vamos mandar imprimir na tela o valor que foi retornado pela função str_upper. Então escrevemos echo, abrimos e fechamos aspas e vamos escrever somente maiúsculo, 2 pontos de espaço e então vamos concatenar com a variável up, ponto e vírgula para finalizar a instrução, ponto para finalizar a frase, mandamos executar. E como nós podemos ver, foi escrito aqui maiúsculo e então nós temos que a palavra exscript foi convertida para maiúsculo. Ou seja, nós definimos uma variável str e atribuímos a esta a palavra exscript que contém letras maiúsculas e minúsculas. Feito isso, nós invocamos a função str_upper, passando como parâmetro a função que nós definimos aqui na linha 24. Feito isso, nós temos que a função str_upper retornou para a nossa variável up todos os caracteres que foram passados como parâmetro, porém todos em maiúsculo. Da mesma forma que nós temos uma função para converter todos os caracteres para maiúsculo, nós também podemos converter todos os caracteres para minúsculo. Então vamos vir aqui, vamos declarar uma variável de nome low e vamos atribuir a esta o retorno da função str_lower. Ou seja, enquanto a função str_upper está dizendo que será retornado todos os caracteres em letra maiúscula, nós temos que a função str_lower está dizendo que será retornado todos os caracteres em letra minúscula. Então vamos passar como parâmetro a nossa variável str. Logo, nós temos que a função str_lower irá retornar a mesma string que nós temos aqui, porém com todos os caracteres em letra minúscula. Feito isso, vamos mandar imprimir, escrevemos aqui echo, abrimos e fechamos aspas, e então vamos escrever minúsculo, 2 pontos de espaço e concatenamos com a nossa variável low. Ponto para finalizar a frase, ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos colocar uma quebra de linha aqui na linha 26, vamos colocar uma quebra de linha aqui na linha 29, mandamos executar, e então foi impresso maiúsculo. Feito isso, a string exscript está toda em maiúsculo, em seguida foi escrito minúsculo, e então nós temos que a string exscript está toda em minúsculo. Por fim, vamos estudar uma função que altera um pedaço da string, ou seja, uma função que irá alterar uma região da string por outra que nós passamos como parâmetro. Então vamos copiar e colar, vamos colocar aqui, nós temos que o nome da função é str_replace. Então, nós temos que str está fazendo menção a string e replace do inglês significa substituir. Logo, nós temos que a função str_replace irá substituir uma parte da string por outra. Nós temos que a função str_replace exige que nós passamos 3 parâmetros. O primeiro que nós temos que passar é a string que nós queremos que seja substituída por outra. Então, vamos colocar aqui, vamos chamar o parâmetro de nome nova str. Então, o primeiro parâmetro que nós temos que passar é a string que nós desejamos substituir.
substituir. Em seguida, nós temos que passar como parâmetro qual o conjunto de caracteres que nós queremos que seja procurado dentro de outra string para que então seja substituído. E então vamos colocar aqui que o segundo parâmetro que nós temos que passar é o conjunto de caracteres. Vamos chamar esse conjunto de caracteres de char. E por fim, nós temos que passar a string que nós desejamos fazer a substituição. Então vamos definir o último parâmetro como sendo str. Vamos colocar aqui na descrição que essa função substitui parte da string. E então, nós temos que a função strReplace irá substituir uma parte da string por uma outra que nós estamos passando como parâmetro. Vamos declarar uma variável de nome str e vamos atribuir a essa string AAA-BBB-CCC. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. E então, nós estamos definindo uma variável str e estamos inicializando a mesma com essa string aqui. E então, nós temos que o nosso objetivo será substituir os 3 caracteres B por algum outro caractere. E então, vamos definir uma outra variável. Vamos chamar essa variável de nova e vamos atribuir a esta o retorno da nossa função strReplace. Então vamos colocar aqui strReplace e então nós temos que definir os 3 parâmetros. O primeiro parâmetro que nós temos que definir é o conjunto de caracteres que nós queremos substituir. Aqui nós colocamos a ordem dos parâmetros errada. E então a primeira coisa que nós temos que passar é o conjunto de caracteres. Em seguida, a nova string que nós queremos substituir. E então a string que nós queremos substituir é a string str. Em seguida nós declaramos uma variável de nome nova e estamos atribuindo a esta o resultado da função strReplace. Nós temos que passar 3 parâmetros pela função strReplace. O primeiro que nós temos que passar é o conjunto de caracteres que nós queremos que seja buscado e substituído. E então, os caracteres que nós queremos que seja substituído são os 3 caracteres BBB. Vamos colocar aqui que os caracteres que nós queremos que seja buscado são os 3 caracteres BBB. Em seguida, nós temos que passar qual é a string que nós queremos substituir por esses 3 caracteres. Vamos definir que a string são 3 traços. E por fim, nós temos que passar a variável que contém a string que nós desejamos que seja substituído. Então o nome da string é str. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então o que nós estamos fazendo é definir uma variável str e atribuindo a essa uma string. Feito isso, nós definimos uma variável de nome nova e estamos atribuindo a esta o resultado da função strReplace. Pela função strReplace, nós passamos 3 parâmetros. O primeiro é o pedaço da string que nós queremos buscar dentro dessa string aqui. E então, a string que nós queremos buscar e substituir é a string que contém 3 caracteres BBB. Feito isso, nós estamos dizendo que esses 3 caracteres devem ser substituídos por 3 traços. E por fim, nós passamos como parâmetro qual é a função que deve ter os caracteres alterados. Por fim, vamos mandar imprimir aqui na tela a string que nós estamos alterando. Então vamos colocar aqui original, 2 pontos de espaço, e então vamos interpolar com a string str. Vamos dar um espaço, colocamos um traço, e então vamos colocar mod, ou seja, de modificado. E então passamos a string nova. Vamos dar um espaço, ponto e vírgula para finalizar a instrução, e então o que nós estamos fazendo é imprimindo na tela a string original, e em seguida nós estamos imprimindo na tela qual é a string que foi gerada através da original. Mandamos executar, e então foi impressa aqui no console que a string original é igual a AAA-BBB-CCC, e a string modificada é igual a AAA-CCC. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos as principais funções para nós manipularmos cadeia de caracteres. Nós temos que o PHP fornece muitas outras funções, porém o funcionamento dessas se dará de forma semelhante ao que nós estudamos. Se você for na documentação do PHP, você vai encontrar a lista com todas as funções para manipulação de strings. Então é isso aí, vejo vocês na nossa próxima aula, muito obrigado e até mais, tchau!